Mais um podcast Bastidores da Política no ar e hoje a gente vai saber todo o funcionamento, os bastidores do gabinete da deputada Letícia Aguiar do Progressistas com o chefe de gabinete dela, o Anderson Sena, ele que também já concorreu a eleições, que tem aí uma grande experiência no Executivo e no Legislativo. Então, Anderson, já agradeço aqui a participação com a gente. Obrigado pelo convite, bom poder estar aqui, partilhar um pouquinho da rotina do gabinete da deputada Letícia, de como a gente faz esse trabalho no estado de São Paulo todo, e uma honra estar aqui participando. Bom, eu já vou te perguntar, na verdade, vou começar do começo, né? Vamos lá. Queria saber um pouquinho da sua trajetória de carreira, como é que foi a sua chegada aqui na Lesp? Bom, eu trabalhei 12 anos na Câmara de Vereadores da cidade de São José dos Campos. Iniciei minha vida política em 2005, né, participando de campanha eleitoral, né? Lá na cidade apoiamos vereadores, e aí a partir daí a gente começou a nossa trajetória política. Fiquei 12 anos na Câmara de Vereadores, assessorando, dando todo o suporte, né, de assessoria, e depois a gente participou de uma eleição ao Executivo. Nós estávamos apoiando um candidato a prefeito, depois de 12 anos, e esse candidato ganhou, e aí então a gente foi convidado a participar do Executivo, onde fiquei 2 anos lá, né, trabalhando na Prefeitura de São José dos Campos, auxiliando na área da segurança pública, com os guardas municipais. E logo depois, né, veio a eleição da deputada Letícia, e aí a gente teve a felicidade de ganhar essa primeira eleição em 2018, e aqui estamos já indo para o 5º ano, pelo 2º mandato, dando esse suporte aí no gabinete da deputada Letícia. Resumi para você aqui, viu? Rápido Bem aqui. resumido. Resumido, né? Eu vou então tirar algumas dúvidas específicas, né? E nesse meio de tempo ali, né? Porque você foi também candidato à prefeitura. Qual que foi o ano que você concorreu? Eu fui candidato em 2020. Então foi depois ainda dessa... Foi depois. Antes a deputada estava, né, no 2º ano de mandato. Sim. E aí eu me desliguei do gabinete da assessoria para ser candidato, para representar, inclusive, a deputada Letícia na cidade de São José. Como a gente já tinha uma trajetória política na cidade de São José, através da Câmara, através da Prefeitura, então a gente foi testar o nosso nome, testar a nossa liderança, e a experiência foi fantástica, né? Bom, e como é que quais são as diferenças, né, de você comentou, né, que em 2005 começou a participar aí de eleições, mas mais no bastidor, e aí depois, em 2020, você foi o candidato. Então, como é que é a diferença aí da atuação dessas duas campanhas? Bom, quais são os desafios? Vamos lá. Quando eu ingressei na política em 2005, eu não tinha uma formação acadêmica apropriada para oferecer uma assessoria de alto nível. Né? E é uma coisa que a gente cobra muito hoje na assessoria do gabinete da deputada Letícia, é uma assessoria de excelência, né? De alto nível. E lá em 2005, como eu não tinha ainda essa formação acadêmica, me ingressei na faculdade, me formei na área de tecnologia de informação, fiz minhas especializações na área pública, fiz minha pós-graduação em gerente de cidade pela FAAP, e aí a gente foi, né, ganhando essa formação, esse conhecimento técnico e oferecendo, consequentemente, uma assessoria mais assertiva, né? Então foi assim que a gente acabou adquirindo essa experiência dentro do Legislativo, né, dando suporte para o vereador na época nas comissões, no plenário, no pinga-fogo, né, que tem, né, que é a parte que o vereador expressa ali as suas manifestações em plenário. Então a gente colocou o nosso conhecimento totalmente voltado nesses 12 anos na Câmara de Vereadores. E aí fui, né, aprimorando o conhecimento, a parte política, a parte partidária, as eleições. Então a gente que está mergulhado nesse ambiente, a gente acaba aprendendo, né? E a experiência com o conhecimento técnico, ele é fundamental para que a gente consiga dar essa qualidade na assessoria de um deputado hoje, né? E em 2020... fui candidato a prefeito, né? Obtive 15.116 votos. Foi assim uma experiência diferente, porque quando você apoia alguém, você ajuda no planejamento de uma campanha, de um candidato, é totalmente diferente quando você está à frente, né?
E aí a gente fica até um pouco assim perdido, né? Porque e agora? Quem vai fazer para mim o que a gente faz para o outro? É verdade. Né? Então a gente fica perdido nisso. Mas foi uma experiência fantástica poder elaborar um plano de governo para a cidade, né? Falar de saúde, falar de social, falar de segurança pública, falar de esporte, né? Falar da qualidade de vida das pessoas, do transporte público. Então, tudo isso você acaba sendo obrigado a estudar de forma mais apurada, né? Aprofundar mesmo no tema para poder ir para uma TV, ir para um debate e falar com propriedade, né? E arrumar soluções para os problemas das pessoas, que as pessoas, quando votam em você, escolhem você é porque se identificou com você, na sua ideologia, na sua fala, na sua formação, no que você está oferecendo de proposta. Então a gente ganhou essa musculatura política do zero, nunca tive voto nenhum e tive 15.116 votos. Então, para mim, foi uma experiência gigante. Eu tenho uma gratidão muito grande, né, pela cidade de São José, pela experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, né, pelo que a gente está deixando para a cidade também. E agora com a deputada Letícia, que é joseense, que é deputada da cidade, que é a base política da cidade. Nesse primeiro mandato, a gente já fez muita coisa. E agora no segundo, que está aí no primeiro ano, até a experiência do segundo mandato já é diferente da primeira. Sim. Então, como a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai criando essa musculatura política e vai ofertando para a população um trabalho de mais qualidade. Bom, até aproveitando, né, nesses tempos aí de bastidores de campanha, queria saber algum que tenha te marcado, se você sentiu, se você lembra de alguma agenda que participou, seja quando foi candidato ou quando estava trabalhando na campanha, algum momento ali desse período aí que você sempre se recorda. Olha, a deputada Letícia e nós temos uma história assim, muito a partir de 2015. Então, de 2015 para frente, nós entramos naquele período que o Brasil estava assim, pegando fogo com as questões políticas, com as ideologias, direita, esquerda. E então a gente foi para a rua nos posicionarmos. A deputada, na época, era uma jovem que não tinha um trabalho político. E a gente era voluntário na igreja, na pastoral da comunicação. E a partir dali, então, a gente começou a brigar pela questão do Plano Municipal de Educação na cidade de São José, que estava em votação a questão da ideologia de gênero dentro do Plano Municipal de Educação. E foi aonde a gente se posicionou, que a gente não concordava. Tinha ala que concordava e tinha ala que não concordava, natural dentro do ambiente político. Mas a gente foi defender aquilo que a gente acreditava que não era adequado inserir naquele período, ou até hoje a gente é contra, né, isso. Mas aí começou a nossa história. Então, acho que quando a gente foi para a rua, que acho que isso foi a parte que mais marcou, porque até o momento, na história da cidade, não tinha liderança política que defendesse essa parte ideológica. Era aquela parte mais partidária, né? Você é do azul, você é do amarelo, você é do vermelho, e a gente briga entre si. Né? Então, a deputada Letícia e eu, a gente foi para um campo diferente que não tinha, né? Foi falar sobre a questão ideológica, a proteção da vida, a proteção da família, a proteção da criança, né? Resguardar essa identidade do indivíduo na escola. E então as pessoas começaram a aderir essa defesa, essa briga, e aí surgiu toda essa liderança da Letícia nas ruas, do Sena nas ruas, as manifestações de ruas, que a gente começou a marcar as datas de manifestações de rua, né? E começou a ter quórum, e começou as pessoas a ir para a rua com a gente. E quando a gente viu aquele mar de gente nas ruas de São José, no entanto que as manifestações de ruas na cidade de São José, historicamente dizendo, as maiores foram as que a gente liderou nas ruas. Né? Tanto nessas causas de defesa da família, né? Da proteção, a pauta cristã, né? Quanto as questões depois partidárias, que aí foi a questão mesmo de proteger, de brigar pelo país, pela nação, pelo verde e amarelo, pela bandeira brasileira. Né? Então, acho que a gente conseguiu oxigenar esse ambiente e a gente emplacou essa identidade, né? Pelo país, pelo estado de São Paulo e por São José dos Campos, que foi a cidade que alavancou a primeira eleição da deputada, a segunda, e hoje é base, né, do trabalho hoje no estado de São Paulo.
Bom, então você veio para cá, para a Alesp em 2018, Em tá certo, né? 2018. 2018 e você já veio como chefe de gabinete? Já vim como chefe de gabinete da deputada Letícia. E quais são as atribuições lá? Porque a gente percebe aqui, né, conversando com os diferentes funcionários de gabinete, que cada gabinete acaba gabinete tem um tendo formato, ali, né? um formato. Como é que Então, é lá? eu acredito, não conheço os outros gabinetes, mas conversando com alguns colegas, eu acredito que até o formato nosso do gabinete é diferente. Porque eu sou um chefe de gabinete de rua. Eu não sou um chefe de gabinete administrativo, de gabinete mesmo, que fica todo dia aqui, indo para as comissões, articulando dentro da casa, né? A gente conseguiu fazer com que a equipe nossa, a equipe parlamentar, a equipe jurídica, nos ajudasse, nos auxiliasse nessa tramitação de projetos, na elaboração de projetos, na articulação com deputados. Lógico que muita coisa a gente acaba fazendo para poder abrir a porta para que a equipe continue o trabalho depois. Mas o meu formato de chefe do gabinete é praticamente estar com a deputada 24 horas por dia, em todas as agendas do Estado de São Paulo, onde ela está, eu estou. Até pela questão da experiência, do ambiente, né? Até de proteger a deputada, né? Que às vezes fica numa situação difícil de sair, né? Ou numa abordagem, ou em grupos que acabam acalorando mais o assunto, e eu acabo meio que sendo ali o para-raio nessas situações, até para proteger e tirar a deputada, né, desses ambientes. Mas o nosso trabalho de chefia de gabinete é na rua. É na rua. É fazendo agenda na rua, é visitando prefeituras, é visitando entidades sociais, é visitando guardas municipais, é visitando os batalhões de polícia, é visitando escolas estaduais. É o trabalho do parlamentar, eu respiro 24 horas esse trabalho, né? Até porque a minha essência política é até mais apurada do que a minha formação técnica, né? A gente tem a nossa formação, a nossa graduação, pós-graduação, nos preparamos para estar aqui, mas a parte política eu acho que acaba gritando mais forte dentro de mim, e é um pouco do reflexo da deputada também, que é bastante aguerrida, combativa, né? Gosta de ir para o fronte, gosta de se posicionar, marca bem suas posições em todas as áreas. Então acho que eu acabo sendo esse reflexo, esse espelho também da deputada Letícia. É muito interessante, até porque eu vou falar agora um bastidor do bastidor aqui, né? Do bastidor das políticas, porque você chegou aqui para gravar com a gente acompanhado da deputada, né? E a gente sabe que quando a gente encontra a deputada aqui nos corredores aqui da Alesp, vocês também estão sempre juntos, estão de fato. Faz muito sentido isso que você está falando, né? De estar na rua, de estar acompanhando a deputada, de estar sempre ali do lado ajudando ela no dia a dia dela, não só como um chefe de gabinete que vai ficar ali no gabinete para dar esse suporte mais, às vezes, jurídico, mas realmente esse apoio até pessoal, né? Até pessoal. E o engraçado é assim, que é tão importante para o gabinete esse formato que a gente desenhou, porque quando a gente vai para o município, eu já conheço todo o cenário do município. Né? É lógico que o assessor que está lá na ponta, o assessor regional, ele vai nos atualizando, e a gente tem um formato no gabinete que todo mês a gente faz uma reunião mensal do núcleo político, para a gente atualizar as informações, para a gente aprender o que um assessor está fazendo que está dando certo para poder passar para o outro. Então a gente tenta diminuir erros de assessoria, porque a gente trabalha na excelência na prestação de serviço para as pessoas, porque as pessoas confiaram a nós o voto. Então a gente tem que devolver o trabalho eficiente, com excelência, primoroso e com qualidade, né? Então todo mês a gente se reúne e a gente fala do trabalho. Né? Das emendas parlamentares que chegam na cidade, acompanhar o passo a passo para não deixar a emenda perdida pelo caminho, auxiliar as entidades sociais que têm dificuldade, inclusive, na questão de acessar o sistema, de alimentar o sistema junto ao governo do Estado de São Paulo. Então, isso tudo foi coisas que a gente foi lapidando e polindo desde o primeiro ano de mandato da deputada, que a gente chegou no primeiro ano, num ambiente que a gente não conhecia, não sabe como é que funcionava, então a gente foi igual andar de bicicleta, né? Você vai pedalando, vai caindo, vai pedalando, vai caindo, até o momento que você vê que não parar de pedalar é a receita para não cair. Então, não parar de trabalhar é a receita para a gente continuar servindo a população com excelência e com qualidade. E a deputada Letícia, ela tem esse perfil, né, de ouvir as pessoas, de ir ao encontro das pessoas. Ela é uma pessoa muito sensível, é combativa, né, naquilo que ela acredita, mas ao mesmo tempo ela é muito sensível nessas pautas, né? E a gente acaba também
indo para esse caminho, né? A gente tem na questão do homem ser mais, às vezes, até mais agressivo na argumentação, na fala, mas essa experiência que a gente está tendo com a deputada Letícia, ela está dando esse polimento também na nossa postura, né? De aprender coisas que vocês, mulheres, nos ensinam, né? Então, acho que casou muito bem esse trabalho com a deputada Letícia no gabinete. Bom, e você disse que faz muitas viagens também, né, com a deputada, tá ali junto com o eleitorado. Desse período aqui na Lesp, né, já são 6 anos, né, aqui? São 6 anos. Então, desses 6 anos aqui na Lesp, fazendo essas viagens, encontrando com os eleitores, encontrando com associações, algum bastidor, né, aproveitando aqui o nome do nosso podcast, algum bastidor que te marcou também, que você lembra bastante dessas andanças pelo Estado? Ó, quando você faz essa pergunta, a resposta, a pessoa que está assistindo, de repente está esperando alguma coisa bombástica. Né? A gente teve, sim, situações de ambientes da casa aqui, de votações que foram polêmicas, que agitaram os corredores, né? A votação da Sabesp, por exemplo, foi uma, né? Aquela rivalidade de pauta, de ideologia, aquela questão mais agressiva que aconteceu nesses episódios. A gente estava ali, a gente respirou os gases que foram ali para dar uma amenizada naquela manifestação. Mas eu não queria falar disso, Nani. Eu queria falar que um bastidor que marcou e marca sempre o mandato da deputada Letícia Aguiar. Quando a gente recebe prefeitos ou entidades sociais aqui no gabinete, geralmente nos procuram porque trazem demandas, necessidades daquele município ou daquela entidade, né? Então a gente parte do início de um atendimento, né, de conhecer, de perguntar. E a deputada Letícia, e esse formato que nós temos no gabinete, é de ir até as pessoas, é de ir até a cidade e validar aquilo que aquilo que nos falou, né? Aquilo que trouxeram para nós. Até porque depois a gente vai ter que tomar outras providências para atender aquele pedido que é a destinação dos recursos. Então a gente vai, e o que a gente fica muito impressionado é a recepção das pessoas, né? A carência que as pessoas têm de estar próximo de um deputado. Porque quando a gente fala de um deputado do estado de São Paulo, parece que é longe das pessoas. E a gente viaja para municípios pequenos, municípios que não têm uma receita que consiga atender às demandas do município. Então, eles procuram os parlamentares para agregar a receita daquela cidade. E o que comove, o que marca a gente? É a emoção das pessoas quando a gente aparece de verdade. Porque as pessoas que marcam a agenda e falar, a deputada não vai vir. Quando a gente aparece na cidade, quando a gente aperta a campainha ali daquela entidade, ou a gente estaciona o carro, né, na cidade, e aquele grupo já está esperando naquele local que foi combinado, a gente vê assim, aquele olhar de... É verdade, eles estão aqui, né? Que prazer em receber vocês aqui. Então, são várias, né, as situações e os fatos de emoção que a gente testemunha todos os dias nas agendas, nas ruas do estado de São Paulo. Entidades de idosos, pessoas assim que nunca esperava receber uma deputada, de pisar numa entidade como essa, né? Até a deputada, às vezes, ela compartilha que outros colegas no início do mandato, né, partilharam com ela, bastidor mesmo, hein? Epa. Que lar de idoso não dá voto. A deputada ficou comovida em ouvir isso de um colega, né? E a gente não faz isso para querer o voto de volta. A gente faz isso porque nós já estamos aqui para fazer e desenvolver o trabalho que nos foi confiado. Não importa se isso vai devolver o voto ou não. O importa é que nós estamos fazendo o que nos foi empenhado, né, em representar as pessoas. E representar a pessoa não é representar o voto, porque a deputada teve 69 mil votos, né, 68.516 votos. Então, a gente não representa só essa votação, a gente representa os 46 milhões de habitantes do estado de São Paulo, né? Então, a gente entra assim em lar de idoso, a gente vai nas casas que trabalham com pessoas com autismo, com síndrome de Down, com mulheres vulneráveis, né, vítimas de violência doméstica. Então, a gente vai para campo, a gente respira o que acontece na ponta. Então, fica fácil quando a gente vem para a Assembleia
e apresentar os projetos, a deputada subir no plenário e falar. Ela não lê o seu discurso, ela só fala aquilo que a gente vivenciou na ponta, o que a gente vivencia na ponta, né? E puxando um pouquinho para a cidade de São José dos Campos, isso não é diferente. Eu falei de municípios pequenos, e eu estou falando de São José dos Campos, que é uma cidade hoje de quase 1 milhão de habitantes, que tem um orçamento anual de 5 bilhões por ano. Então, é uma cidade que tem uma receita pujante em relação aos outros 500 municípios que são pequenos, que não têm uma receita tão pujante assim. Então, quando a gente entra também em entidades sociais ou a gente anda pelas ruas de São José, a gente ainda depara, né? Porque o sentimento do eleitor, o sentimento da pessoa, né, em receber um parlamentar, uma deputada, ainda é o mesmo daquela cidadezinha pequena, que por mais que estejam distante, que sejam ambientes e realidades distintas, mas a pessoa, ela quer conversar com o seu político, ela quer conversar com o político da cidade, do estado, ela quer tocar, ela quer tirar uma foto, ela quer conversar, né? Então isso tudo são situações que marcam o mandato, né? Então... Não, é muito interessante também esse bastidor, né? Porque é comum que a gente pegue, às vezes, um táxi, pegue um Uber e tá sempre acaba tendo alguém que vai reclamar da política. Então a gente também consegue aqui ver esse lado bonito da política. Tem muita coisa boa na política. Exatamente, da deputada indo até as pessoas do lar de idosos, de vocês estarem nesse contato constante com a população, que é muito interessante isso que você falou. Tem muita falou. coisa boa, Nani. Por exemplo, esses 6 anos que nós estamos aqui, nós destinamos recursos para praticamente todas as áreas. E a gente já atendeu, nesses 6 anos, quase 300 municípios. Né? Olha pra você, metade do estado de São Paulo, nós já pisamos. Nós fomos até lá. Né? Então, se você pegar o tempo que foi empenhado para rodar a estrada, fazer as agendas, ainda não deu tempo de visitar as 645 cidades do estado de São Paulo. Porque, de fato, demanda muito tempo, empenho, e não dá para atender todo mundo. Então, hoje a gente tem uma facilidade melhor, porque a gente tem um governador que está demonstrando uma boa vontade diferente. Não é uma boa vontade política, é a boa vontade de fazer acontecer, de chegar na ponta para as pessoas. E é o formato que a gente já tinha do trabalho com a deputada. Então a gente tinha dificuldade porque não tinha a porta aberta, né? Mas agora a gente tem um governador que nós conseguimos colocar lá, eleger e trabalhar para ele, e a gente agora tem um braço ainda mais forte, né? Então a gente pega na área da segurança pública, que é um outro fato que marcou também muito, Nani. Guardas municipais. As guardas municipais, no início do mandato da deputada, se você pegar, não tinha uma representatividade política quanto tem hoje. A deputada hoje é presidente da Frente Parlamentar de Valorização das Guardas Municipais no estado de São Paulo. Iniciamos esse trabalho lá no começo do mandato, e lá no começo os deputados não podiam encaminhar recursos para as guardas municipais. Porque guarda municipal é uma força de segurança do município. Então a gente só podia mandar recurso para as forças de segurança do estado. Então a gente trabalhou dentro da casa com os deputados, com o governo na época, e a gente demonstrou a importância de também poder ter a opção de assistir à segurança do município, que são forças auxiliares, então precisam também de apoio. E esse episódio com as guardas municipais, nós já atendemos quase 80 cidades de guarda municipal na cidade, com aquisição de diversos tipos de equipamentos de segurança pública, o que melhorou a segurança da cidade. Então a gente ligava para alguns municípios, né, para algumas guardas: olha, a deputada queria receber você aqui, porque nós vamos destinar recurso para a guarda aí. Então, assim, a pessoa duvidava, porque nunca fizeram isso para aquela cidade. Nunca ligaram para a cidade para eles virem aqui para assinar o recurso que a deputada ia destinar. Então, no começo do trabalho, realmente foi assim. Vamos selecionar algumas cidades pequenas, porque com certeza essas cidades precisam mais do que as cidades que têm receita. Então, a gente começou a atender as cidades menores para as maiores. E as pessoas vinham aqui e duvidavam. Não acredito que a deputada vai mandar recurso para a nossa cidade, para a nossa guarda. É porque a gente cansou de fazer agenda, a gente cansou de viajar, e vai para Brasília, e vai para São Paulo, e vai para governo, e vai para congressos, e é sempre a mesma narrativa. E aí vocês ligam dizendo que o recurso está
liberado, é só para vir aqui assinar e, é lógico, dar sequência até o recurso chegar na cidade. Mas, assim, são experiências também que foram marcantes dentro da Guarda Municipal, né? E hoje é um trabalho, assim, que tem um volume, um ganho, uma força gigante. Então, quando a gente liga, é assim, não tem dúvida, se a deputada falou, está falado. Né? Então, são experiências também muito, assim, que marcaram o nosso trabalho. E, assim, tem muita coisa, Nani. Na área social, na área da segurança. Nossa, tem tanta coisa. Eu até vi que a deputada ela tem muitos projetos, né, em segurança pública, como você mencionou, mas também na questão da educação. Tem muitos, né? Você até mencionou esse trabalho que vocês tiveram, quando vocês tiveram ali bastante contato do Plano Municipal de Educação lá em São José. Foi. E ela tem bastante projeto nesse assunto. Foi. Então, até essa dinâmica de vocês terem essa proximidade com assuntos tão semelhantes ajuda também na dinâmica do trabalho, nesse entendimento, nessa sintonia entre chefe de gabinete e deputado? Com certeza. Ó, tem um projeto de educação que a deputada apresentou que, assim, eu acho que é um projeto de sucesso. Não foi aprovado na casa ainda, mas ele é um projeto de sucesso. Porque quando a gente iniciou esse trabalho lá, que eu te contei agora há pouco, sobre o plano municipal, quando a deputada se tornou deputada, o primeiro projeto que ela apresentou foi a implantação dos colégios públicos militares no estado de São Paulo. Então esse projeto já ganhou, assim, força popular. E aí a gente começou a trabalhar isso nos municípios, replicando essa ideia para os municípios, da importância de ter um colégio naquele formato de ensino. Não que o outro formato não seja de um ambiente de qualidade, etc, etc. Mas a gente queria que esse formato também fosse uma opção para aqueles pais, para aquelas crianças que optarem de estar dentro de um colégio cívico-militar. E é uma bandeira até hoje do mandato, né? E que está próximo de tornar realidade. É um projeto da deputada Letícia. Eu, quando fui candidato a prefeito em São José dos Campos, fui o único candidato que foi para as ruas, para o debate, falando de colégio público-militar na cidade. Né? Hoje, o próprio governador do estado de São Paulo, o Tarcísio, já mandou para casa, inclusive, o projeto 09/24, que institui os colégios cívico-militares no estado de São Paulo. Então, isso ao longo da nossa trajetória é um ganho para o estado de São Paulo e um ganho para os municípios. Então, aquilo que a deputada defendia, aquilo que eu defendi quando eu fui candidato a prefeito, e hoje o próprio governador manda para casa para que os deputados possam discutir, né, a evolução desse projeto e isso possa se tornar realidade, né, e até 2026 já temos 100 escolas desse modelo no estado de São Paulo. Então, tudo isso é ganho para a população, é ganho para o ensino, é ganho para a educação, e a gente tem um carinho especial porque é algo que a gente discutiu em projetos de governo e fomos para a rua defender o Colégio Cívico-Militar. Hoje a gente tem na cidade um abaixo-assinado, inclusive já correndo na cidade de São José, para que a gente possa fortalecer, quando for aprovado na casa, a gente já possa, governador, olha, São José dos Campos, a gente já tem um abaixo-assinado e a gente quer que seja uma das primeiras a serem atendidas. Então a gente já está correndo na frente para que quando for aprovado aqui, a gente já tenha aí a população participando disso. Sena, você também comentou, né, com a gente aqui que teve esse trabalho no Executivo, 2 anos no Executivo como chefe de divisão da Secretaria de Defesa do Cidadão, trabalhando aí em segurança, né, mais voltado à segurança. Mas a minha dúvida qual que é a diferença, né, de trabalhar num Executivo e num Legislativo? Qual que foi aí essa maior diferença mesmo que você notou dessas atuações? O Legislativo, a gente vai para a rua, a gente ouve muitas pessoas, né, e esse ouvir ele tem que ser visto pelo parlamentar, pelo legislador. Poxa, existe um problema. As pessoas estão falando daquilo. Há uma deficiência naquilo. Então eu preciso pegar isso e traduzir isso num projeto de lei, para que possa ser suprido essa deficiência. E aí a gente briga dentro da casa, nas comissões, briga no bom sentido, Sim. né? Em defender aquilo que a gente acredita. Então, o legislativo, acho que é mais essa questão do ouvir e brigar por aquilo que a gente acha que precisa ser feito. Né? O executivo, a própria palavra, né? Executar. Né? Então, a gente pega aquilo que o executivo está
falando e a gente executa, seja através de projetos de lei, ou seja, nas inserções desse legislador na LDO, no PPA, nas diretrizes orçamentárias, né? Então, acho que essa é a maior diferença. De uma coisa que você tem que estar atento na legislação, de que você pode fazer, do que você não pode, o que você pode gastar, o que você não pode gastar, existe um teto para gastar, existe uma regra para se cumprir, para não ferir a legislação, para não ser encaixado ali numa improbidade administrativa ou de exceder os gastos. É totalmente diferente o zelo e o cuidado, né? Uma coisa você tem que zelar pelo orçamento, pelo recurso, logicamente pelas pessoas, mas eu acho que o legislador, eu acho que ele sente mais a dor das pessoas, sabe? Acho que essa acho que é a diferença. Bom, Sênia, eu abordei tudo aqui que a gente tinha para falar. Foi muito bom ter aí uma visão de como é que funciona o gabinete da deputada, como é que é o trabalho que vocês estão fazendo. Queria agradecer, então, a sua atenção aqui com o nosso podcast. Obrigado pela oportunidade, né? Estou à disposição, o gabinete da deputada Letícia está à disposição das pessoas, e nós estamos correndo o estado de São Paulo. Então, a qualquer momento, a gente pode bater aí na sua cidade, aí na sua casa. É isso mesmo. Então, olha, esse foi o podcast Bastidores da Política. A gente recebeu o chefe de gabinete da deputada Letícia Aguiar, do Progressistas, que é o Anderson Sena, explicando como é que funciona o trabalho deles ali na ponta e como eles percorrem aqui as cidades do estado de São Paulo. A gente volta no próximo episódio.